Fala galera da Poker Lab, Nicolau aqui de novo. Vou analisar mais uma mão aqui bem interessante que aconteceu nesse torneio de $109 no 888. Bom, a situação é a seguinte, os blinds são 150 a 300, é um torneio Six Max. E eu tô aqui, eu tô bem confortável, tenho mais de 70 Big Blinds aqui, mas está todo mundo bem de ficha. O Short Stack tem 40 blinds aqui, que é o A3 Connect. Então a gente está bem deep, uma estrutura bem boa do torneio aqui. Então, bom, vamos lá. A princípio é uma mão que a gente vê, a gente não gosta tanto assim das nossas cartas, mas a situação é que a ação roda em gap até a gente no botão. A gente tem 9-4 suited, e acho que é uma situação bem boa da gente dar raise aqui. Já tem ante, sabe? A gente roubar esse pote aqui, se os nossos adversários foldarem com uma frequência boa aqui, a gente pode dar raise com any two cards aqui. Mas enfim, a gente tem esse 9-4 suited, a gente vai jogar em posição à mão, então acho que esse raise pode ser bem tranquilo, estando deep assim. A gente dá um raise, mini raise, né? A gente toma um call do small blind e o big blind folda. Bom, primeiro falar um pouquinho do call do small blind, assim. Eu tendo a enxergar que as defesas de small blind, elas vão ter o range um pouco mais fortes do que as defesas de big blind. Por quê? Por dois motivos. As odds para o small blind pagar são piores do que para o big blind pagar. No caso aí, o big blind teria que pagar 300 e o small blind teria que pagar 450. Ou seja, o small blind aqui está pagando 1/3 do pote, tá vendo? 450 em 1.290. E o caso do big blind, ele teria que pagar 1/4, seria 300 em 1.290. Ou seja, as odds diretas para o small blind pagar, são piores do que para o big blind pagar. E outro fator importante também que eu acho que influencia isso é que quando o big blind paga, ele tem a última ação. Ninguém mais vai falar depois que ele e ninguém vai poder tribetar ou squeezar ou expulsar ele da mão. No caso do small blind, é o contrário. Quando ele paga, o big blind já tem uma noção que ele não tem topo do range. Então, assim, ele não vai ter as, ele não vai ter rei, ele não vai ter as-rei, as-dama, sabe? Par de 10, enfim. Então, a parte mais forte do range dele, ele já não tem. Isso seria já é um motivo suficiente para o big blind estar squeezando aqui. E se eu tiver uma mão fraca, eu vou foldar e provavelmente o big vai foldar aqui também. Óbvio, se não tiver o level de 4bet e tal. Então, eu tendo a enxergar que os calls do small blind têm um range um pouco mais forte do que o call do big blind. Bom, seguimos o big folda, a gente já tem isso em mente e a gente acerta um dos melhores flops possíveis para a nossa mão. A gente tem uma trinca de 4 num bordo 10-4-4 com 2 ouros. E a gente está ganhando a mão aí, eu não sei nem estatisticamente dizer qual é o percentual de vezes que a gente está ganhando, mas a gente está ganhando muito fácil. Então, o que acontece? Ele dá check e a gente faz uma aposta de 525, 1/3 do pote, até menos que 1/3. E interessante perceber que esse valor é até menor do que o que a gente apostou pré-flop, ou seja, a gente subiu 600 e a gente está apostando menos do que a nossa aposta inicial pré-flop. E o que acontece aqui? A gente toma um raise de quase 5x. Ele dá um raise maior que o valor do pote, tem 2.200 no pote, ele dá um raise de quase 2.500 fichas. E aqui a gente vai ter, com certeza, duas opções. A gente nunca folda aqui, de jeito nenhum, hipótese alguma. A gente pode simplesmente pagar e tentar deixar as mãos que ele está blefando continuarem na mão. O range de blefe dele, a gente mantém esse range de blefe. Ou a gente já pode dar raise aqui para ver se ele não vem já com tudo, se a gente não vai all-in nesse flop. Bom, primeiro de tudo, eu acho que esse é um bordo bem seco, na minha opinião, sabe? Tem uma carta dobrada, vai ser um board que a gente pode tomar bastante check raise quando tem carta dobrada. Você vê muito jogador dando check raise nessa situação. Tem sim um flush draw aí, que é importante. Ele pode estar dando sim check raise com flush draw, ainda mais nesse size, ele está fazendo bem alto.
Tem um 10 aí que eu acho que é uma carta que vai acertar bastante o range dele, sabe? Ele pode pegar um 10 e 8 suited e tá fletando esse small, ele não quer tribetar, mas ele quer ver flop, ele pega um rei 10, faz a mesma coisa, sabe? Até mesmo um Ás e 10 e não quer tribetar para ter que foldar para uma 4bet, enfim. Ele pode pegar várias mãos e pagar com esse 10 aí, tem várias mãos que contém esse 10 que ele pode estar fletando esse small blind. Mas mesmo assim, eu acho que na maioria das vezes, a frequência que ele vai ter o 10 na mão vai ser menor do que as que ele não vai ter, ou seja, o grupo de mãos que ele tem o 10 e o grupo de mãos que ele não tem o 10, eu acho que o grupo de mãos que ele não tem o 10 vai ser maior que esse. Então, na minha opinião, ele vai estar blefando aí numa frequência mais alta. Inclusive, por outro motivo, eu não acho que ele dê raise com 10 todas as situações. Quando ele acerta esse 10 aí, ele pode dar check call e jogar por valor o resto da mão. Então, quando ele está dando os raise aí, eu acho que ele está, tipo, ele pode até estar polarizando, ele pode até ter um topo do range aí, um Ás e 10, sabe, da vida, e tá fazendo isso. Não sei se é maluco o suficiente, vala, não tribetar, enfim. Ou ele pode ter um flush draw também, ou ele pode ter nada. Ele pode ter olhado o nosso size bet aqui, falando que ele tá betando menos, não, vou roubar. E simplesmente dar um check raise grande na gente. Então, assim, na minha opinião, eu acho que a melhor opção, na grande maioria das vezes, a gente está muito forte, a nossa mão é muito forte, a gente não tem que ter medo basicamente de nada, assim, se bater um ouros a gente vai jogar a mão um pouco mais para trás, mas também a gente não vai foldar para qualquer bet dele no turn, porque a nossa mão ainda é muito forte. Então, eu prefiro dar call aqui na grande maioria das vezes, até porque a gente já está criando um pote gigante aqui, estamos indo para 6.700 o pote, e ele tem 11 mil, ou seja, ele tem menos que 2 vezes o tamanho do pote. Ou seja, a gente chega em all-in no river com toda certeza, quem sabe até no turn já, dependendo da aposta que ele fizer, a gente já não possa ir all-in já e correr para o abraço na grande maioria das vezes. Eu pago, o turn é um Ás, que é uma carta assim, na minha opinião não muda absolutamente nada, a única coisa que pode mudar um pouquinho é que ou ele pode ficar com um pouco de medo caso ele tenha o 10, ou ele pode ter pego um top pair aí, caso ele tenha um flush draw em Ás, sabe? Que seria uma das mãos que teria no range de check raise dele. Ou seja, se ele tem um Ás e 8 de ouros aí, que ele deu check raise, agora ele pegou um valor muito bom. Ele tem top pair de Ás aí, ele tá ganhando do nosso eventual 10, que a gente jogaria da mesma forma, dando bet call aí nesse flop. Então, eu acho que o Ás vai mudar simplesmente nesse cenário. Eu acho que continua o mesmo dilema. Se ele tem o 10, ele não vai ter tanto medo assim do Ás, porque o check raise dele foi muito forte. E não sei se a gente paga com o ace high ali. E ele pode sim ter o flush draw ainda, e ele pode não ter nada ainda. E simplesmente comprar o Ás agora e ser uma boa carta para ele continuar barrelando e expulsar um eventual 10 na nossa mão. Mas o que acontece se ele abre de check a mão? E quando ele abre de check, ele pode estar... Assim, eu acho que aquela situação do Ás, que eu falei dele ter flush draw em Ás, pode ser bem compatível com isso. Agora que ele tem um valor, ele não tem por que querer expulsar o 10 da mão. O Ás dele está ganhando, ele ainda tem a queda para o flush. Ou ele pode simplesmente estar dando check raise de novo, talvez com o próprio 4, ele pode ter o 4 sim, a gente assim, não vai descartar 100% das vezes, mas eu acho bem difícil, né? Eu tendo um 4 aqui, ele ter outro 4, é uma parte minúscula do range dele. Enfim, então o que eu acho aqui? Eu acho que em relação ao pote e em relação ao stack dele, é justamente o que a gente tem que pensar agora, o quanto a gente vai apostar. Se a gente faz uma aposta de 4 mil aqui, a gente está inibindo muito ele de pagar com flush draw, a gente está inibindo muito ele de blefar, porque ele não vai ter tanta fold equity assim, e o nosso bet vai ser bem forte, ou seja, a gente estaria arriscando um valor bem alto para recolher o pote. Ou seja, geralmente a gente faria isso com uma mão de valor. Então, eu acho que o ideal seria partir para a mesma linha que a gente teve no flop, que foi betar bem baixinho. O que aconteceu? A gente betou baixo, a gente induziu ele a dar raise. Seja por valor ou seja por blefe, ele deu raise na gente e a gente betou baixinho. Então, eu acho que aqui, betar 1/3 do pote, 2.000, algo parecido, vai ser bem legal, porque a gente vai poder induzir ele a dar raise de novo e manter, mesmo as mãos de valor que ele tem aqui, como um 10, a gente mantém ela na mão. Se a gente betar 4,5, ele pode foldar até um 10. A gente betando aqui 2.000,
1.800, não sei, ele pode continuar com 10 na mão, continua com os flush draws, e ele pode, não sei, ficar maluco aqui, pegar uma mão de blefe e dar raise na gente de novo. Eu betei baixinho, 1.825, menos que um terço da mão, e acho bem legal isso, porque é o seguinte, o pot agora tem 1.850, desculpa, o pot tem aqui 8.500, eu acho que talvez um pouquinho mais pudesse ser legal também, um 2.100, mas enfim, tem 8.500, com o call dele de 1.825, a gente vai estar levando esse pot aqui para 10.300, e ele vai ter 9.500, ou seja, ele vai ter menos que o tamanho do pot, e a gente vai poder chovar essa aposta no river tranquilo, vai ser uma aposta forte na verdade, ou a gente também vai poder betar meio pote e esperar tomar call dele. O que acontece? Ele simplesmente chova a paçoca, a gente paga, o river é um 7 de copas, eu acho que aí a gente vai estar ganhando uma maioria bem grande das vezes, porque eu acho que ainda tem bastante flush draw que ele pode jogar assim, e para nossa surpresa ele não tem absolutamente nada. Ele tem rei 5 off, então assim, a gente induziu ele pré-flop, induziu pré-flop não, a gente induziu ele no flop, induziu ele no turn a fazer uma jogada como essa. No turn eu acho que ele achou que a gente estava bem fraco, betando aquele valor, e chovou aí para talvez expulsar um 10, expulsar um flush draw, não sei. Ele achou que a gente podia estar blefando também, e ele, bem ou mal, ele ia recolher um pote de 8.000 fichas, 8.500 fichas chovando as 11 dele. Ou seja, se a gente foldar com uma frequência razoável ali, ele já vai estar lucrando. O que não foi o caso, a gente pagou e puxou o pote. Ou seja, a gente pegou uma mão que não é nada boa, né? Assim, não é uma mão boa que você fica feliz em ver 9-4 suited, mas a gente jogou ela em posição, a gente tomou uma ação muito boa no flop, no turn. Eu acho que se a gente dar raise no flop ali, vocês iam ver ele ia foldar a grande maioria das vezes, ele não ia se arriscar ali. Mas o interessante também é que ele pagou com uma mão muito ruim pré-flop, ele pagou rei 5 off do small blind, ou seja, tudo que eu falei antes do pré-flop, que o range do small blind é um pouco mais forte que o do big e tal, foi por água abaixo, ele mostrou ali que ele estava defendendo o rei 5 off do small blind mesmo, e o que custou ele o torneio dele, que ele tinha ali quase 50 blinds, então foi uma jogada bem ruim que ele fez aí, e a gente soube tomar proveito e ganhar um pote bem grande aí de 100 blinds o pote e crescemos o nosso stack. Bom, é isso aí, mais uma mão para vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.